Boa tarde, seja bem-vindo ao quadro Sala de Entrevista aqui na TV Assembleia. E hoje a gente vai falar sobre solidariedade e o combate a esta pandemia, a Covid-19, que assola a população maranhense, brasileira e mundial. Mas recentemente um gesto de amor e de solidariedade marcaram o trabalho que já é feito aqui no estado do Maranhão a nível nacional. A situação dos nossos irmãos manauaras estavam com problemas de leito, problemas de internação e até de oxigênio, que virou um grande drama a nível nacional. Quem não se compadeceu com aquelas cenas terríveis que nós acompanhamos pela televisão, pelo rádio e também pelos portais? O Hospital Universitário do Estado do Maranhão, que mostrou referência no trabalho no ano de 2020, naquela fase mais aguda, inclusive, colocando leitos à disposição do Estado, do município, de toda a população do Estado do Maranhão, ele ofereceu também as suas instalações, o seu acolhimento para 39 pacientes que vieram do estado do Amazonas, da capital Manaus. E sobre este tema nós vamos conversar muito mais aqui com a superintendente do Hospital Universitário do Estado do Maranhão, HU-UFMA, a doutora Joyce Santos Lages. Antes de mais nada, dizer que é um prazer, é uma satisfação sempre receber a senhora aqui na TV Assembleia. A satisfação é nossa, a gente agradece a oportunidade do Hospital Universitário mostrar, porque a sociedade já está realmente visualizando o que o Hospital Universitário tem feito nessas últimas semanas, os últimos 15 dias, em relação aos pacientes que vieram de Manaus para serem atendidos aqui no Maranhão. Eu falei, doutora Joyce, num gesto de solidariedade e de amor, né? Sim, sim. Justamente porque a gente viu o drama na televisão, sim, sim, dos nossos irmãos manauaras. Foram 39 pacientes. Como é que foi esse acolhimento a esses pacientes? O Hospital Universitário, ele aderiu a uma estratégia do governo federal. Toda essa campanha, ela é capitaneada pelo Ministério da Educação, o Ministério da Saúde, o Ministério da Educação. Ele teve que aportar os seus hospitais universitários. E o que acontece? O hospital mais próximo, com melhor logística, é o Hospital do Maranhão. Também pelo seu tamanho, pelo seu porte. Nós ofertamos 40 leitos e recebemos 39 pacientes. Então, outros hospitais da rede MEC também receberam pacientes, como foi o caso do Piauí, do Alagoas, Distrito Federal. Distrito Federal. Então, toda a rede do Ministério da Educação, ela também teve que trabalhar do ponto de vista de colocar à disposição desses pacientes infraestrutura, recursos humanos para poder atendê-los e amenizar um sofrimento que foi colocado para todos verem. Acho que no início da pandemia, no ano passado, a gente viu cenas semelhantes na Europa. Então, na Itália, exatamente. Então, aquilo foi algo que comoveu todo mundo e não deixou de comover os brasileiros o que está acontecendo em Manaus. E que nos sirva de lição, que nos sirva de aprendizado o que aconteceu lá, porque nós precisamos manter as medidas sanitárias necessárias para que a gente não venha sofrer problemas semelhantes. Em que estado chegaram esses pacientes, advindos de Manaus? O que nós temos? Eles tentaram fazer uma triagem dos pacientes mais estáveis, entretanto, ao serem admitidos e tomografados, parte deles tinha um comprometimento de 70% a 90% do seu pulmão. Então, não sabemos se é em função da cepa. Eu não posso dizer que os pacientes que nós admitimos têm a cepa que foi encontrada em Manaus. Nós podemos dizer sim que eles têm Covid. E se nós também indagamos se não foi o tempo de estarem dentro de uma unidade sem assistência devida. Sem o devido tratamento, Exatamente. Né? Legal. E isso tenha feito uma gravidade do quadro deles. Então, há uma dúvida nesse sentido, se eles estavam com uma outra cepa, ou seja, uma outra linhagem, Exato, é muito falado, exato. E que hoje Manaus passa a ser estudada também a nível internacional, sim, porque sim. o Reino Unido e outros países entendem que esta cepa já é encontrada em outros locais
do mundo, Sim, sim. ou se foi a própria situação de uma falta de estrutura que todos nós estamos vendo acontecer lá em Manaus. Né? Exato, exato. Então esse é um ponto que também se questiona e aí a gente é muito confortável no sentido de colocar, porque a gente viu que embora o sentimento de solidariedade, também houve o sentimento de temor. Ah, mas esses pacientes vêm de Manaus e essa cepa vai contaminar aqui o Maranhão. Então o que a gente tem para colocar? Esses pacientes eles foram transportados de maneira segura, com toda a proteção devida. Nós pessoalmente fomos para o aeroporto para recebê-lo e ver quais eram as medidas que tinham sido adotadas. Eles saíram de uma aeronave com toda a segurança, com todo o controle. A gente viu ali várias ambulâncias, inclusive, para receber. Então, o que acontece? Todas as medidas protetivas foram tomadas. Então, eles foram transferidos do aeroporto para o hospital universitário. Dentro do hospital universitário, eles estão com protocolos assegurados, áreas isoladas. Não há risco de disseminação. Olha, eu não posso dizer não há risco. Não eu pode acho cravar, que seria talvez não verdadeiro de minha parte, mas o que eu quero dizer é que todas as medidas foram tomadas. Aonde que a gente enxerga o risco? A gente acha o risco no assintomático que está circulando de um lugar para outro, entrando e saindo dos aeroportos, as viagens que são feitas de barco, essa coisa toda. Aí sim, aí há risco sim. Naquele que você não sabe, quando eu sei o que você tem, eu sei quais são as medidas que eu tenho que tomar. E a gente sabe disso. O profissional da área da saúde hoje, ele já passou pela curva de aprendizado de quais são as medidas protetivas que ele tem que ter com o paciente de Covid. Qual é a melhor terapêutica, qual é a melhor abordagem. Então, ano passado, nos serviu de grande aprendizado. Então, eu digo para você, aonde eu me preocupo mais é em quem está circulando e que é assintomático. Por isso é que a gente diz que o distanciamento social, a evitar a aglomeração é necessário. Uso da máscara, né? Exato, porque a gente está vivendo uma situação de uma doença que depende de mim, mas também depende do outro. É o meu comportamento social, é a minha empatia, é eu deixar de ser um pouco egoísta. Eu preciso fazer uma festa de aniversário, mas eu posso fazer ela depois. Porque quantas pessoas já choraram depois de festas de aniversário? É verdade. Então, assim, tem tantas lições que o mundo está mostrando para a gente, mas a gente não está percebendo isso. E que a doença nos ensina, não é? Essa é uma doença que eu digo, é a mais democrática possível. Ela pegou o pobre, o rico, o país mais poderoso do mundo e ela está tratando todo mundo da mesma maneira. Se nós, como seres humanos, não aproveitarmos esse momento para aprendermos a sair de nós e pensarmos no outro, eu não sei o que nós seremos depois de tudo isso. É verdade, boa reflexão a senhora traz. Dos 39 pacientes, 21 já tiveram alta? 21 Essa é uma boa notícia. É uma situação boa e eu digo para você, eu digo que o hospital universitário, eu me orgulho da equipe que eu tenho. Você precisava ver, a gente fez a primeira, quando foi startado todo esse processo, eu tinha que receber os pacientes em uma noite e aí não houve logística de voo para trazê-los e quando a gente foi comunicar isso para a equipe chorou. Porque a equipe via as imagens lá e aí, poxa, mas eles não vêm, então assim, eu tive gente chorando, entende? E aí alguém vai perguntar, mas vocês também não choram pelos maranhenses? Sim. Claro, né? Claro. E aí o que eu quero colocar, hoje a gente não está enxergando a bandeira Maranhão, bandeira do Piauí, bandeira de Manaus. A gente enxerga uma bandeira, somos todos brasileiros. O ser humano, né? O ser humano, exato. Isso que a gente tem que enxergar. E aí vem outro questionamento, a vocês receber os pacientes de Manaus e não receber os pacientes de São Luís. Desde setembro do ano passado, o Hospital Universitário não atende mais Covid, porque todos sabem que o hospital é um departamento da universidade. E nós temos um número grande de alunos. Então, além de cuidar dos pacientes, a gente tem que dar conta dos alunos. Ah, mas os que ali alunos... fazem residência, né? Exatamente. E o SUS precisa desses profissionais formados. Então, agora em março, nós precisamos entregar à sociedade já um número significante de especialistas. Isso para nós é importante. Mas é bom dizer também que na fase aguda foram disponibilizados os leitos e uma equipe que
graças a Deus, teve uma atuação referencial, Sim, inclusive sim. a nível de Brasil, na recuperação de pessoas acometidas da Covid, no momento em que ninguém sabia o certo o que era o Covid, se havia alguma estratégia para poder combatê-lo, que remédio que não tem, Exato. qual era a eficácia deste ou daquele medicamento. Perfeito. E a equipe trabalhou muito bem. Não, né? e nesse momento agora, a gente já tem o plano de contingência, porque a gente sabe que a taxa de ocupação dos leitos de UTI eles estão aumentando. Nós já conversamos com o secretário de saúde, a gente já está pedindo credenciamento de leito, nós só pedimos um tempo. Então, a partir do dia 25 de fevereiro, por que dia 25 de fevereiro? Porque nós vínhamos acompanhando os números do Estado, porque a universidade ela tem um comitê, e eu digo para vocês que é um comitê de altíssimo nível, e aí eu posso destacar inclusive o nome do professor Antônio Augusto e da professora Rosângela Cipriano, que é infectologista. São dois grandes profissionais. Exato. Para mim, eu acho que assim, no Maranhão, com respeito a todos, mas é em quem o hospital universitário se sustenta para suas tomadas Doutora de decisões. Joyce, o tempo urge e a gente precisa finalizar, mas eu precisava saber da senhora o seguinte, tendo em vista esse know-how que hoje o hospital universitário tem, inclusive é uma das referências de atendimento no Brasil, Sim. pesquisa inclusive feita com usuários do Sistema Único de Saúde, usuários do Hospital Universitário. Nós estamos vivendo uma segunda onda, já declarada, inclusive, Sim. pela Secretaria de Saúde do Estado do Maranhão. Se houver necessidade desses leitos voltarem a funcionar, dessa equipe que foi montada agora com mais de 100 profissionais, estará à disposição? Eu digo para vocês, se o hospital universitário fez bem ano passado, ele vai fazer melhor. Opa, que legal. Porque o que é que nós temos hoje? Durante esse período, o hospital, no local que ele atendeu os pacientes do Covid ano passado, a gente contratou uma empresa, que é essa empresa aí de São Paulo, é a mesma que fez todo o sistema de pressão positiva do Hospital Sírio-Libanês, a gente está colocando no hospital universitário, não em um quarto, a gente está colocando em todos os quartos que os pacientes serão atendidos. Nós fizemos aquisições de itens que no primeiro momento nós não tínhamos utilizado na abordagem terapêutica. Então, o hospital universitário, ele nesse momento, ele está fazendo toda a sua logística para poder passar por este momento. Muitíssimo obrigado pela presença, parabéns pelo trabalho e que sigamos, né? Exato, eu agradeço em nome do Hospital Universitário, em nome da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, que hoje gerencia toda a rede de hospitais do Ministério da Educação, e não poderia ser diferente agradecer à Universidade Federal do Maranhão, que é a minha casa. Eu agradeço a compreensão da sociedade, que entende o momento que nós vivemos. Eu agradeço vocês que sempre nos acolhem com muita sempre um prazer estar com a diplomacia, senhora. isso é muito bom, é bom vir aqui, é bom falar com vocês, e agradeço à equipe do Hospital Universitário. Eu jamais posso falar do Hospital Universitário sem agradecer a equipe que eu tenho, porque o Hospital Universitário não são os equipamentos, o Hospital Universitário não são as suas paredes. O professor Natalino, ele tem uma fala que eu não esqueço, a melhor e a maior tecnologia é humana, e eu acho que a gente tem uma tecnologia humana muito preciosa naquela casa, e tenho certeza que não só lá, porque os que são formados na Universidade Federal do Maranhão, eles estão aí, no estado inteiro. Então, meu agradecimento. Muito obrigado. E eu fico por aqui com o portal da TV Assembleia. Até a próxima, gente.